Senhor presidente, meus caros colegas da mesa, meus caros colegas vereadores, povo de Sertânia, nós estamos aqui participando desta última sessão dessa legislatura, e meu caro professor Ivan, é um prazer muito grande para mim, porque eu iniciei o meu mandato de vereador com Vossa Excelência sendo presidente, e estou encerrando com Vossa Excelência também presidindo a sessão. E nós sempre participamos do processo político, seja com mandato ou seja sem mandato. Eu participo do processo político desde a época de estudante, em que fiz movimento estudantil em Sertânia, em que fiz movimento estudantil morando na casa do estudante da Universidade Federal de Pernambuco, e que fiz movimento estudantil com os meus colegas da casa do estudante de Sertânia, mesmo não morando na casa do estudante de Sertânia. E enveredei na disputa política em 1998 como candidato a vice na chapa de Simval Siqueira. E como sou um homem de gratidão, eu não poderia neste momento jamais deixar de agradecer ao meu amigo Simval Siqueira e ao saudoso doutor Bartolomeu por ter enveredado na disputa política de mandato a qual eu nunca tinha participado. E aí nós disputamos a vice, em 2012 nós disputamos o mandato de vereador, fomos eleitos. Em 2016, mesmo doente, novamente fui candidato a vereador, consegui a reeleição, e nesta última eleição fui candidato a vereador novamente, e como já disse anteriormente, a matemática eleitoral não permitiu que eu tivesse sido eleito. Então, esse discurso aqui, ele não é um discurso de rancor, não é um discurso de mágoa, não é um discurso de desabafo, é um discurso de um homem completamente desarmado, mas que ainda acredita nas utopias. E fui candidato por princípio, numa eleição para mim completamente adversa, que duvido muito de quantos teriam tido a coragem que eu tive em ser candidato com a chapa com mais 4 companheiros principiantes na política. Mas por princípios éticos, por princípios filosóficos e por princípios de formação, fui candidato. Porque são esses os princípios em que eu acredito na minha vida, porque foram esses os princípios em que eu fui formado. Então, meus caros colegas, tive a oportunidade de ser vereador na situação e vereador na oposição, né? A nossa missão é uma missão muito espinhosa, porque a gente apenas pede. Muitos se iludem e acham que vão ser vereador, porque serão executores de grandes obras, quando na verdade nós apenas pedimos. E a gente deixa o mandato de cabeça erguida, porque todos os princípios em que a gente disse em discursos em que pregava antes de ter mandato, nós cumprimos integralmente quando tivemos mandato. Fui vereador, aliado de um prefeito, e nunca fui até ele pedir nenhum cargo, nenhum emprego, mantendo os meus princípios éticos e filosóficos de formação. E sendo da oposição, aí não precisa nem dizer nenhum tipo de comentário. Mas eu quero, neste momento, agradecer principalmente a minha família pelo apoio, pela gratidão e por estarem comigo em todos os momentos. Minha esposa, minha filha, que tocaram praticamente em minha campanha. Quero fazer um agradecimento à população de Sertânia pelos votos que tive. E quero fazer aqui um agradecimento todo especial à minha terra, Henrique Dias,
que mais uma vez me garantiu a vitória integral em todos os mandatos que disputi. Numa eleição completamente adversa como foi essa, foi a única localidade em que deu a vitória ao candidato da oposição, em que o candidato para vereador da localidade, no caso eu, tive mais votos até do que o prefeito eleito. Então, para mim, isso é de uma gratidão imensurável. Isso é o reconhecimento ao trabalho. É o reconhecimento de quem sempre esteve ao lado deles, nos momentos de bonança, mas sobretudo nos momentos de dificuldade. Então isso é uma coisa que realmente nos deixa muito satisfeito diante de uma conjuntura adversa como foi essa que nós enfrentamos. Mas como disse e volto a repetir, por princípios fomos candidatos em uma eleição completamente adversa. Eu quero aproveitar o momento, quero parabenizar aos colegas que foram reeleitos, parabenizar aos colegas novos que foram eleitos. Para mim foi muito gratificante estar nesta casa. Eu acho que diante de toda a situação em que vivemos, de toda a canalice que ainda impera em parte dos políticos e das câmaras que estão por aí distribuídas, eu diria que nós temos uma Câmara que ainda trabalha com integridade. Então, para isso, a gente reconhece publicamente que, apesar de todos os pesares, apesar de todos os problemas, a atividade política, seja ela exercendo mandato ou não, ela é fundamental. Porque tudo na vida só se define através das ações políticas. Não existe o estado da imparcialidade. Não existe aquela história de você dizer, não, eu não sou político. E esses que mais dizem que não são políticos, são exatamente eles que exercem nos porões e às escondidas as atividades políticas de forma mais ilícita e de forma mais mesquinha. Infelizmente, essa é a realidade em que nós vivemos. Eu nunca fui e nem serei político profissional de carreira. Eu não preciso da política. Eu enveredei para a disputa do mandato por princípios, porque é necessário, porque é preciso que as pessoas que tenham algo a contribuir, elas participem ativamente da vida de sua comunidade. E eu continuarei exercendo a minha atividade política. Eu não preciso de mandato para exercer a atividade política no sentido mais grandioso do que a palavra política, porque é a única forma que nós temos para resolver os diversos problemas que estão aí. Vários problemas foram resolvidos, outros estão em resolução e diversos problemas novos surgem a cada dia. Isso é um processo natural que faz parte de toda essa atividade que nós estamos envolvidos. Então, eu tenho a consciência e durmo tranquilo, porque exerci os meus mandatos e cumpri o meu dever de vereador. Dever de fazer indicações que foram várias. O dever de fazer requerimentos que foram vários. O dever de fazer ofícios pedindo que foram vários. O dever de fazer as moções que foram várias. O dever de fiscalizar, que fiscalizamos. O dever de fazer as denúncias ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, quando houve a necessidade. E foi assim que nós exercemos o nosso mandato. Fizemos a crítica quando a crítica era necessária, mas nunca deixamos também de sugerir
ações que viessem beneficiar a nossa comunidade. E a gente encerra o nosso mandato, e temos inclusive hoje aqui várias apresentações minhas, 2 projetos de lei, uma indicação que a comunidade me procurou, e estamos trabalhando até o último momento. A matemática eleitoral me derrotou, mas depois da eleição eu perfurei 5 postos através de emenda da deputada Tereza Leitão. Tem uma ambulância que vai sair para a Sertânia. Tem uma patrulha mecânica da deputada federal Marília Reis que também vai sair para a Sertânia. Então nós não vamos precisar de mandato para exercer a atividade política em prol da comunidade sertaniense. E vou deixar aqui algumas sugestões aos companheiros que ficam exercendo o mandato, porque nós estaremos, mesmo sem mandato, também contribuindo para a cidade. E eu acho que é necessário, sim, que a gente pense grande, que a gente nos afastemos da micropolítica e que nós pensemos em Sertânia de uma forma macroeconômica. Então é preciso, sim, que todos nós que estamos envolvidos no processo político busquemos, sim, um distrito industrial para Sertânia. É preciso que os distritos de Sertânia comecem a fazer parte do município no sentido de tentar algo para os desenvolvê-los. E é por isso que eu digo que há necessidade, sim, da gente discutir um distrito industrial nas imediações de Cruzeiro do Nordeste e Algodões, porque é a área que tem potencial de crescimento em Sertânia, porque tem a BR-232, porque tem água agora, e porque tem futuramente a Transnordestina, que demorando ou não vai sair, e tem lá um ponto seco em Cruzeiro do Nordeste. É preciso que a gente discuta aqui a questão da saúde para a Sertânia. Então é preciso que se discute, e vou deixar como sugestão, uma UPA dia ou uma UPA 24 horas para desafogar o hospital que não aguenta mais com tantos pacientes. É preciso que nós tenhamos um centro de diagnóstico de exames em Sertânia, porque as cidades vizinhas estão lotadas de sertanienses a fazer exames Arco Verde, Monteiro, Afogados da Inhazeira. É preciso que se disponibilize um carro para aqueles pacientes que fazem tratamento específico de câncer, como quimioterapia e radioterapia. É preciso que descentralize o atendimento e que se coloque atendimento especializado nos distritos, que se crie polos para atendimento. Isso não são sonhos impossíveis, são sonhos reais que dependem, sim, de uma vontade, de um compromisso e de uma definição política para realizar. Então são essas sugestões que a gente deixa, que a gente vai continuar apresentando aqui, mandando para os colegas vereadores. Mas, meu caro professor Ivan, me parece que eu até extrapolei aqui o tempo, mas eu quero encerrar aqui minhas palavras, e eu vou ler aqui um pequeno trecho, em que a gente fez esse trecho, e esse trecho tem coisas nossas, mas esse é um trecho também que tem coisas que saíram de um escrito feito por Francisco Julião, quando derrotado para deputado federal na Constituinte de 88. Eu saio dessa batalha como entrei, humilde e com a retidão de princípios e atos. Eu sigo em frente, pedras a mim atiradas e deboches feitos, os recolho e os edifico em meus sonhos e utopias. Não sou um político profissional, muito menos um mercador de votos. Eu subo a correnteza e salto obstáculos à procura do remanso para a criação. Não me conduzo por conveniências pessoais. Abraço a história para a longa viagem. Eu empunho bandeiras. Eu vivo para mim e para o outro. Eu compartilho princípios éticos e filosóficos de retidão e de transparência. Esse é o princípio para a política na qual acredito. Eu não pedi votos, me deram. Votos de consciência,
votos de amizade, votos de reconhecimento, votos de qualidade, votos de gratidão e votos ideológicos ao partido ao qual eu pertenço. Passado o embate, eu busco a palavra definitiva para expressar minha gratidão a todos. Não as encontro. Aceitem, por favor, a eloquência do meu humilde silêncio. Ganhar não é tocar o céu, é subir apenas um degrau. Eu sou um homem de gratidão e jamais um salteador de consciências. Por isso eu sempre disse, eu estou vereador, eu não sou vereador. Finalmente, eu me indago e me pergunto, que utopia ainda me acompanha? Eu resumo numa só palavra e espero que seja cantada por crianças, pela juventude, por homens e mulheres, pelos limpos de coração, pelos de conduta ilibada, pelos que celebram a vida e vão de luzes acesas a iluminar as esperanças. E essa palavra para mim se resume em justiça social. E esse período de Natal é propício para nos alimentar dessa suave aspiração. Essa é a minha suprema utopia. Muito obrigado, Sertânia. Não lhe direi adeus, mas vai continuar. Meu muito obrigado a todos vocês. Uma boa noite, um 2021 de conquistas, de vitórias, e que a gente consiga superar essa triste doença que tem dizimado parte da população brasileira, e que Deus ilumine os governantes para que possam atuar e enfrentá-la de forma diferente. Meu muito obrigado a todos.